Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 18 de fevereiro de 1934, lição 7, o poder de Jesus para socorrer. Mateus 9, versos 1 a 13. E entrando no barco, passou para outra banda, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a sua fé, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que ajuizais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados-te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Texto áureo. Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9, verso 13. Resumo da lição. O poder de Jesus para perdoar pecados, versos 1 a 6. O poder de Jesus para curar enfermidades, versos 7 e 8. O poder de Jesus para transformar um publicano em um discípulo, versos 9 e 10. O poder de Jesus para desfazer preconceitos humanos, versículos 11 a 13. A vinda de Jesus como o Messias, pregando o reino dos céus, foi, em tudo, confirmada segundo as predições dos profetas do Velho Testamento. O seu ensino tinha autoridade, se bem que não fosse como o dos escribas, a sua ação foi a de que tem poder e que está muito acima dos outros homens sobre a terra. Nas lições passadas, temos estudado as leis deste reino, que ele traçou e constituiu. Nesta lição, encontramos o seu poder em manifestação. O paralítico foi curado de conformidade com a profecia de Isaías capítulo 35, versos 5 e 6. Era, portanto, o testemunho de Deus confirmando a vinda do rei. O que Jesus fez com o paralítico é o que um dia fará com Israel, perdoando-lhe os seus pecados, Isaías 43, 25, e sarando as suas enfermidades, Mateus 8, 16. E não só a Israel, mas também a todo aquele que a ele se chegar com fé. O paralítico é um símbolo do estado da humanidade. Os homens nada podem fazer. Eles precisam ser carregados até aos pés do Senhor. Jesus disse: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. João 6,44. A fé dos necessitados faz Jesus agir e suprir as suas necessidades. Os homens terrenos veem somente a doença exterior. Jesus vê em primeiro lugar a necessidade da alma. Por isso, primeiramente, perdoou os pecados do paralítico, para depois curar a sua enfermidade. O curativo deve começar a ser feito no foco da doença, para assim surtir efeito. O pecado é a origem de todo o mal. Os escribas não viram o que Jesus viu naquele homem. Por isso, na sua ignorância e presunção, julgaram que ele era um blasfemo. A ignorância das coisas espirituais e a presunção do saber humano têm produzido muita crítica e opressão à obra de Jesus. O milagre da cura do paralítico foi manifestado a todos. Ele tapou a boca dos críticos e abriu os olhos dos duvidosos. Se Jesus procurasse a popularidade entre Israel, não teria chamado um publicano. Ele, porém, não veio para ser servido, mas a servir. Os desprezados e os odiados entre os homens eram os que precisavam do seu auxílio. O convite autoritário libertou Mateus de um serviço vergonhoso entre os judeus. O convite de Jesus liberta os homens de uma vida vergonhosa de pecado e de todos os embaraços. Jesus não se limitou a operar segundo os preconceitos e prevenções do seu tempo, mas pôs a sua missão de salvar acima dos pensamentos dos homens. Para encontrar os necessitados, era necessário ir até onde eles estavam. Eis a razão por que ele se sentou à mesa com publicanos e pecadores. Entretanto,
Os discípulos de João e os fariseus não entenderam isto. Todavia, a resposta de Jesus: não necessitam de médicos são, mas sim os doentes. Explica bem o motivo que o levava a proceder assim.